Graça e paz vos sejam multiplicadas no Espírito de Cristo Jesus, aquele que nos sustenta e nos fortalece em todas as circunstâncias. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Há momentos em nossa vida espiritual que são difíceis e que temos que lidar com circunstâncias e situações que nos parecem impossíveis. No livro do Evangelho de João, nós temos no capítulo 6, o versículo 66, a seguinte passagem. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Quando meditamos a respeito desta circunstância, a primeira coisa é discípulos que abandonam Jesus. Quando olhamos para Jesus e o seu ministério, nós desejaríamos estar com ele fisicamente. Desejaríamos vê-lo no seu ministério aqui na terra. Mas naqueles dias, não pense que o ministério e a palavra de Jesus é uma palavra de fácil assimilação e aceitação. O ministério de Jesus, aqui na terra, confrontou a religião dominada pelo homem. Os maiores inimigos de Jesus foram os sacerdotes judaicos. E entre aqueles que o seguiam, muitos o abandonaram por causa da palavra da verdade. Nunca pense que nós, naturalmente, queremos ouvir a verdade. Ouvir a palavra que é aquela que corta a nossa carne e que nos leva ao conhecimento de Deus. Pense no que é o conhecimento de Deus. Pense no que é a vida eterna. Quando Jesus viu aqueles discípulos abandonando a sua palavra e o seu ministério, ele perguntou aos 12 se eles também iriam embora. A resposta de Simão Pedro foi que somente Jesus tem palavras de vida eterna. Então, por que tantos foram embora? É porque, na verdade, são incrédulos. Hoje, há muitos crentes que agem como incrédulos. Creem mais em si mesmos, creem mais nas obras dos homens do que na obra de Jesus Cristo. O que Deus fez? Deus nos amou e nos deu Jesus Cristo, para que nele nós tenhamos a vida eterna. Portanto, crer em Jesus é um passo numa direção e num propósito que diz respeito à eternidade. E diante da eternidade, todas as coisas terrenas e naturais ficam pequenas e insignificantes. Quando nossos olhos espirituais não estão voltados para a eternidade, somos tomados pelas coisas terrenas, as coisas de baixo. Por que aqueles discípulos foram embora? Eles foram embora porque foram tomados e arrastados pelas coisas de baixo, pelas coisas dos homens, e olharam Jesus e perceberam a dificuldade que havia em compreender e praticar a sua palavra. A questão toda foi que no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Você pode ouvir uma palavra dura contra você? Como Pedro ouviu?
Pedro foi chamado de Satanás. Pedro negou Jesus 3 vezes. Calcule o que passou na alma deste homem. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse às mulheres: voltem lá e digam a Pedro. É o discípulo mencionado. Por quê? Mais uma vez, Simão Pedro disse: tu tens as palavras da vida eterna. Então, vamos meditar nisto. É que palavra que você tem? Você tem palavra que tem algum valor? Que palavra você ouve que tem algum valor? A sua palavra tem vida eterna? O que você pensa, o que você faz tem algum valor? Pelo contrário. O que as Escrituras revelam é que nós, como pecadores, somos como a erva do campo. A erva é a vida da carne. Ela murcha e cai. E nós todos estamos murchando dia após dia. E por certo, se Jesus não voltar e não vivificar o nosso corpo, nós murcharemos, cairemos e voltaremos ao pó. Portanto, alguém pode ter uma palavra para você, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, a não ser Jesus? A resposta de Pedro deve ser a nossa resposta. É uma resposta de pedra, isto é, de fé. Se você não tem fé, você está perdido. Se você não crê, você deve estar acolhendo uma palavra de mentira no seu coração. Alguém deve estar falando mais com você do que Jesus. Quem está falando com você mais do que Jesus, que possa te levar para longe dele, como levaram aqueles discípulos. Muito mais agora que Jesus é Espírito. Nós não vamos segui-lo como se o vêssemos com nossos olhos da carne, mas vamos segui-lo com fé e conhecê-lo como Espírito. Portanto, exigirá de nós resolução de fé, em que, tomando a cruz e negando a nós mesmos, vamos confiar nele e não em outra palavra ou nosso próprio pensamento, que também é uma palavra. Portanto, nós devemos ser uma pedra viva. E como Pedro, devemos permanecer com Jesus, porque ele tem uma palavra de vida eterna. Nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa nascido de mulher pode dizer isto. Muitos sábios, muitos entendidos pregaram uma palavra, ensinaram uma filosofia, uma doutrina, tiveram uma palavra, mas não uma palavra de vida eterna. Não uma palavra que desse vida. O que precisamos é de uma palavra que nos dê vida. E essa palavra se chama Jesus Cristo. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que, se tornando o Espírito vivificante, habitasse em nós. Como homem carnal, ele habitou entre nós. Mas como homem espiritual, ele habita em nós. É diferente. Portanto, nós que cremos, nós o recebemos como o Espírito que dá vida. Examine, pois, o seu coração e veja que palavra você está ouvindo. Não perca a oportunidade de ficar com quem tem palavra de vida eterna. Não fique com a palavra de nenhum outro homem. Não siga nenhum outro ensinamento. Não busque nenhum outro mestre. Se você seguir outro pensamento, outro mestre e outra palavra, você terá uma grande decepção. Sua alma sofrerá e você comerá suas próprias obras, o seu próprio fruto, o fruto da sua própria mente. E isto não te dará vida eterna. Mas Jesus tem palavra de vida eterna. E nesta palavra nós meditamos. E tendo ele como companheiro, nós prosseguimos.
E pela graça do Eterno, nós experimentamos a vida que Ele nos trouxe, a vida do alto. Portanto, não se deixe enfraquecer, não temas, não se deixe levar por coisas humanas, naturais e carnais. Mas, crendo em Jesus Cristo, permaneça com Ele sempre, haja o que houver. Aconteça o que acontecer, só Ele tem palavras de vida eterna. E não estejamos entre aqueles que o abandonam, porque Ele, da parte dele, jamais nos deixará e não nos desamparará em nenhuma situação. Esta é minha experiência e este é o meu testemunho. Jesus não nos deixa nunca. Seu Espírito nos guarda e nos guia e nos ensina todas as coisas com respeito ao reino de Deus e à vida eterna. Sejamos como Simão Pedro. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Amém.